Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência, então, à nossa disciplina aí de construções rurais. Vamos iniciar, então, a segunda parte da disciplina. Vamos abordar as técnicas construtivas, né, que é o passo a passo de uma construção. Costuma ser uma parte bem mais rápida, né, do que a primeira parte de materiais de construção. E nessa nossa primeira aula, então, nós vamos falar dos trabalhos preliminares, tá? Nós vimos já no início da disciplina que as técnicas construtivas, né, nós temos 3 etapas nas construções: os trabalhos preliminares, os trabalhos de execução e os trabalhos de acabamento, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos iniciar aí com os trabalhos preliminares, tá? Vamos só colocar aqui para compartilhamento, né, na tela. Trabalhos preliminares são todos aqueles trabalhos que são realizados antes da construção em si, né? Do levantamento do prédio, da construção que nós vamos realizar ali no terreno, né? Entre esses trabalhos aí, né, a parte além do projeto, né, obviamente, do cliente, exame do local a ser construído, a limpeza, a parte de levantamento topográfico. Então, são essas etapas aí, esses trabalhos que nós vamos realizar para fazer uma pesquisa no local, para ver se ele é viável, né, se tem algum impedimento para a construção ali naquele local, né? Até mesmo a questão do estudo do cliente, principalmente na área rural. Às vezes você encontra pessoas que não têm muito estudo, né? Assim, são mais simples, né? E às vezes eles querem fazer algo que seja muito vultuoso, né? Que você vê ali que ele não vai ter condições de manejar aquilo, de conduzir com aquele projeto, né? Então você pode orientá-lo. E também, de outra maneira, também às vezes ele tem o recurso para fazer algo a mais e quer fazer algo bem pequeno, então você também pode convencê-lo, né, conversando, mostrando que ele tem capacidade para fazer algo, né, com mais, é, mais vultuoso. Então, tem essa parte aqui que é fundamental aí, logo no início, né, dos trabalhos preliminares. Uma coisa importante, né, talvez aí o primeiro fator que nós vamos observar é a escolha do local, né? Você vai observar se o local ele tem um impedimento legal para o uso, por exemplo. A gente sabe que tem áreas que são preservadas, a gente tem que ter, por exemplo, são áreas de proteção, né, permanente, como nascente, né? Então você não pode construir próximo de nascente, próximo de rio, locais com grande declividade também. Então, tem que observar se existe algum impedimento, né? Até conversando com o engenheiro, né? Você vai no CREA verificar, porque se tiver, já descarta logo, né, esse local. A topografia também é importante, verificar se a topografia ela vai permitir uma construção econômica. O que significa isso? Você vai ter pouco gasto de revolvimento de solo, né, de aterro, de corte. Nós vamos ver até um pouquinho disso aí mais adiante. Então, se você tem um terreno mais plano, né, quanto mais plano, melhor, menos custos, né? Vamos verificar também a natureza do subsolo, né? Que é importante que o solo seja firme para ter uma construção estável, né? E vai, então, diminuir também o custo com a fundação, né? Na maioria das construções rurais, você tem pouca carga, né? Você pega um galpão, né? Pega uma residência rural, tem um pavimento só no máximo, né? 2 no máximo. Então, as cargas impostas ao solo não são grandes, né, na maioria das construções. São poucas as construções na área rural, como silos, que você vai precisar realmente de uma fundação mais robusta, né? Provavelmente até uma fundação profunda, no caso daqueles silos com mais de 10 metros de altura, né? São toneladas e toneladas de carga ali. Então, você precisa de uma fundação mais
robusta. Mas, na maioria das vezes, você não precisa nem fazer um estudo aprofundado do solo, né, com sondagem. Tem sondagem que a gente tem que fazer aí a mais de 10 metros, 15 metros de profundidade para verificar se aquele solo vai permitir receber uma carga, por exemplo, do silo. Na maioria das vezes, as construções são pequenas, então você cava ali 2, 3. Se o solo é um solo resistente, né, para aquela construção. A questão do local, né? Tem que verificar se tem bom acesso ao local. A questão da direção dos ventos é importante. Inclusive, a questão do frio, né, do vento frio. Lá no sul, por exemplo, eles costumam fazer as construções voltadas para a face norte do morro. Você pegar um morro, né? Vamos supor que essa parte do morro aqui, do meu lado esquerdo, né, do lado talvez direito aí de vocês, né, seja o lado sul, e aqui a face do lado norte. Então, eles preferem construir nessa faixa, né, desse lado do morro, né, que está protegido do vento frio do sul. Lá o vento do sul é um vento muito frio. Então, tem essas questões aí, né, que são observadas também. Então, na época de frio, se você tiver a construção ali do lado sul, vai sentir muito frio. Se tiver animais sensíveis, né, podem até ter problemas com perda de animais. Ver a questão do clima, do barulho, isso aí tudo é importante para definir a construção, tá? Água e energia elétrica é fundamental. Você tem que ter um ponto de água e um ponto de luz, né, para a sua construção. Hoje, dificilmente a gente faz trabalhos aí sem energia elétrica, né? Sem água já é difícil, né? Energia elétrica também, tá? E observar o escoamento de águas pluviais, né? Verificar no morro ali, onde é que você tem o deságua das águas. Eu falo muito com as turmas, eu já vi uma construção que foi realizada, né, perto de um morro, e justamente numa época de uma chuva mais forte, observou-se que foi muita lama ali, né, porque justamente onde eles construíram era o local de convergência ali de águas ali, né, das chuvas, e carregava lama naquele ponto, então ficava ali perto sempre uma lama. Tiveram que fazer um corte lá no morro, fazer um canal, teve gasto, né, canal para conduzir aquela água que ia para a parte da construção para outro local, né. E 2 pontos importantes: ver a análise do mercado local e matéria-prima na região, né. O produto que você está fazendo, ele tem boa venda nesse local, ou ele tem que ser vendido a quilômetros de distância? Compensa, então, fazer o beneficiamento, né, ou fazer a produção daquilo ali, naquele local? Então, tem que observar essa questão. E a matéria-prima na região também. Se você vai fazer uma construção, trabalha com uma determinada matéria-prima, se ela não estiver ali na região, né, você vai ter, então, que ter um gasto aí com transporte, né? Então, tem que observar esses 2 fatores aí também na escolha do local a se construir. Em relação ao terreno ideal, como a gente já falou, é um terreno seco, não pode ser muito alagadiço, né, porque tem problemas aí relativos à questão da umidade. Tem que ser firme, né, para resistir às cargas, com leve inclinação, né, local calmo, bem arejado e boa insolação, né. A questão da insolação é questão de profilaxia, né, que você, com a presença do sol ali, você evita, por exemplo, a formação de mofo, né, né, e a mesma coisa a questão da aeração. Um, algo interessante também que é bom falar aqui: local onde venta muito forte, o pessoal costuma botar quebra-vento, né? Põe ali uns eucaliptos, umas árvores, na direção que vem o vento mais forte, para proteger a construção. Sobre o programa da construção. Então, antes de tudo, já escolheu o local? Então, vamos organizar aí o projeto, né? Então, você tem que ver 3 fatores básicos aí no projeto. Primeiro, listar os cômodos e os componentes que você vai precisar para aquela obra, para aquela
atividade ali, né? É uma residência, então, para quantas pessoas residência? Tem filho, casal? Só o casal, né? O casal tem filho, então tem que botar 2 quartos, né? Banheiro, tudo tem que projetar antes, né? Não, esse projeto é de um galpão para criação de aves, né? Então, vou criar frango ali. Tem casa de ração na fazenda? Vai comprar ração pronta fora, né? Não, eu vou fazer a ração na fazenda. Então, já tem algum local, uma casa de ração ali, para você manusear isso aí? Não tem, então você tem que botar dentro do prédio ali uma salinha para fazer essa questão da ração, né? Tem banheiro próximo? Não tem, então tem que fazer um banheiro. Então, isso tudo tem que estar dentro da programação. Tem que ter um conhecimento aprofundado, né, do que vai ser realizado ali, da questão aí do, de como vai ser feitas as atividades, né, que é o manejo, né, que chama, o manejo. Então, você tem que observar os locais de passagem, onde pode passar, onde que não pode, tudo tem que ser observado. O animal sente mais frio, sente mais calor, então tem que ser mais fechado ou mais arejado, né? E tem que atender sempre também as exigências, né, dos códigos normadores, né, o normativo. Você tem que atender aí as normas, né, da BNT, né, de outras legislações também. Por exemplo, para extração, para beneficiamento de leite, né, produção de queijo, né, laticínios, tem muita exigência, né? E muda, viu, gente? Muda muito com o passar dos anos. Eu lembro bem, quando eu estudava, na minha época lá, estava acabando de mudar a norma, que a norma era botar azulejo até a metade das paredes do laticínio. Então, essa era a norma. Aí, quando eu já estava formando ali, já tinha mudado que tinha que ser até o teto, né, de azulejo. E 10 anos atrás falou que nem azulejo, né, 10 ou 15 anos atrás, nem azulejo não pode mais. Agora tem que ser um material de fácil limpeza. Por quê? Porque eles constatavam que o rejunte, né, dos azulejos, todo mundo sabe o que é rejunte, né? Aquela massazinha, né? Aquela argamassa que a gente coloca entre os azulejos para poder... tem funções, né? Aquele rejunte. Primeiro, para não deixar um buraco, né? Para não ter a criação de insetos, um, um dos fatores, né? Evitar sujeira também. E que você tenha um material que o azulejo, né, ou o piso, ele possa dilatar e contrair sem trincar. Que a massa ali ela é própria para isso, né? Ela pode ser deformada sem rachar também. Mas eles verificaram que ali poderia ter a proliferação de alguns micro-organismos, né? Aqueles rejuntos. O piso não, o azulejo não, ele é facilmente limpo, né? Ele pode ser limpo facilmente, mas o rejunte nem está. Tá bom? Então tem que observar isso aí. Ainda dentro do programa, aí vem o projeto, né? Aí o projeto já é a finalização, então você já tem todos os itens que vão ter que ser observados, né, dentro do projeto, e você vai avaliar então as condições técnico-econômicas da propriedade, para verificar, como já falei lá no início dessa aula, se o proprietário tem condições técnicas e econômicas para conduzir esse projeto, né? O projeto é muito grande para um produtor pequeno, então você pode conversar, orientar, olha, não vai, talvez você não consiga, né, conduzir, tem que conversar bem essas questões aí. Ver a raça dos animais, né, não só a espécie, né, mas a raça tem tem exigências diferentes em função de clima, por exemplo. Eu gosto de falar muito da questão dos suínos, né? O suíno lá tem algumas raças que são mais
sensíveis ao calor, né? E outras são mais adaptadas, né? Por exemplo, tem o duroc, que é um animal resistente ao calor, né? Mas já o large white, o landrace, se eu não me engano, é landrace, são mais sensíveis ao calor, eles gostam mais do frio. Então, tem que observar isso no projeto também. Verificar as especificações de produção, o manejo, as condições físicas do terreno, a cultura e o clima do local, são questões aí também importantes ainda para observar. E tudo, né, como a gente sempre fala, com segurança e rapidez, né? Tudo objetivando a lucratividade, mas sem esquecer aí da segurança também na construção. Uma etapa que vem antes da construção também, está aí dentro dos trabalhos preliminares, é o levantamento topográfico, viu? Vou falar um pouco melhor aí na aula 5, né? É a questão do levantamento topográfico, você vai fazer um estudo ali do terreno, né? Verificar as curvas de nível, né? Verificar a inclinação do terreno, né? Hoje nós temos equipamentos aí de alta precisão, né? Como, por exemplo, vocês estão vendo aí até a estação total, do lado esquerdo. A estação total, ela é um prisma, você não faz leitura mais de mira, você só aponta para o prisma e já faz os cálculos de distância horizontal, distância vertical, tudo automaticamente, ângulos. Então é só gravar ali e depois despejar no computador. É muito fácil. Antigamente a gente fazia leituras de ângulo, leitura de mira, né, que era o local lá onde a gente fazia o cálculo da estádia. Hoje já não se usa mais esses chamados teodolitos, né, antigos. E também tem o GPS geodésico também, que é um material que tem uma precisão de 1 centímetro até, né? Muito boa, muito grande a precisão, às vezes até maior a precisão desses equipamentos, né? Então, o levantamento topográfico ele é de extrema importância, né? Uma das funções é medir o terreno, né? Que é o levantamento planimétrico, você verificar os limites ali da propriedade, né? E também tem a questão da verificação da variação do nível. Aí já fruto dos trabalhos de levantamento altimétrico. Você obtém curvas de nível ou perfis, como está mostrando aí, né? Você pode ter as curvas de nível, está aqui em cima, né? E se você pegar um eixo, por exemplo, eu vou pegar esse eixo aqui, ó, cortar o terreno, você tem então a projeção, olha lá, olha aqui embaixo, que é o nosso perfil. Quem tiver mais dúvidas, eu explico isso é lá da topografia, né? Então, é também muito importante aí o levantamento altimétrico para a gente verificar a variação, onde vai ter que ter corte, onde vai ter que ter aterro na área. Existem métodos mais simples, né, para a obtenção do levantamento altimétrico, como um aparelho chamado clinômetro, que ele faz a medição do ângulo vertical, o clinômetro, né? Só faz isso, o clinômetro, por meio de trena, né? Você observa, então, as distâncias inclinadas e converte para verificar qual seria a distância horizontal entre os pontos. Também você pode usar nível de bolha com régua de madeira, também, que está aqui do lado direito, né? Para observar essa inclinação do terreno. Mas vamos lá, então, falar do projeto. É importante, né, necessário sempre ter um projeto para a construção. Existem vários tipos de projeto. Tem um projeto chamado estrutural, nós já até falamos um pouquinho sobre ele, né? O projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, elétrico, tem vários tipos de projeto. Na área rural, o mais usado é o arquitetônico, né? Que é um projeto exigido, né, obrigatório para as
fazer as nossas construções. Algumas vezes vai precisar também do estrutural, do elétrico, né? Mas o básico mesmo é o arquitetônico, tá, gente? E o projeto arquitetônico tem duas partes. Tem uma parte gráfica, que é o desenho, propriamente dito, né? O desenho em si, e a parte descritiva, ok? A parte gráfica, então, você vai ter ali, por exemplo, a planta de situação, orientação, planta baixa, que é uma visão superior da construção. Tem os cortes, que são para detalhar, né? Tem também os detalhes que você pode fazer dentro dos cortes, que são desenhos com um chamado zoom, né? Você amplifica a escala, dá um destaque maior àquele ponto. Tem planta de cobertura e planta de fachada, né? São os títulos aí principais. Na parte descritiva, você pode ter as especificações técnicas, o memorial descritivo, que é o passo a passo, né, da construção. Pode ter o orçamento, que é muito importante, muito feito, né, o orçamento, e o cronograma físico-financeiro. Aí você vai verificar o gasto que você vai ter em cada etapa da construção. Na maioria das vezes, essa parte descritiva é mais para projetos de licitação, né, grandes projetos, né? No dia a dia, no máximo, um breve comentário que se faz ali da construção já é o suficiente, e um orçamento, aquele chamado orçamento básico, né? O orçamento feito de maneira assim por metro quadrado. Bom, antes do desenho do projeto, obviamente, você faz um anteprojeto, né? Que é uma espécie de croquis bem feito, né? Bem elaborado, para mostrar para o proprietário. Isso por quê? Porque se o proprietário mudar, de repente, ali de ideia, não, eu queria o galpão um pouquinho mais próximo ali da estrada, não gostei dessa exposição. Então, se você já fizer o projeto, já entregar o projeto como que dá trabalho, você vai ter um trabalho a mais depois de refazer. Então, tem que ser tudo já feito antes. Questão do memorial descritivo que eu falei, né, para vocês, né, que a parte é um dos integrantes aí da parte escrita, né, você vai ali justificar o uso de certas definições ali do projeto. Em relação aos temas, né, você tem que fazer temas abordados sempre na sequência da construção. Então, vai falar primeiro o que vai ser feito de trabalho preliminar, depois na parte de execução por cada etapa, né, da obra, sempre na sequência lógica, né, começando com fundação, depois levantamento de parede, cobertura, então sempre na ordem. E vai também descrever os materiais que vão sendo usados a partir, né, ali também pode-se fazer até o cronograma físico-financeiro nessa etapa aí, também dentro do memorial descritivo. Como eu disse, obras pequenas não é necessário, né? Você pode fazer algo mais simples, né, ou mesmo uma explicação verbal. A questão do orçamento, que é a estimativa do custo da obra, como eu disse, na maioria das vezes você faz um orçamento sumário por metro quadrado, né, pela metragem da obra. Então, se você você sabe que a média ali de gasto, né, que você pode tirar essa média aí, vários trabalhos, né, ou mesmo você pode pegar no CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, você tem uma média lá de gasto. Vamos supor, R$ 1.000 o metro quadrado, exemplo. Né? Um exemplo até próximo aí, no caso da área rural. Se a sua área lá é 100 metros quadrados, né, 100 vezes 1.000 vai dar R$ 100.000 de gasto. Tá? Uma coisa bem simples mesmo, assim, só multiplicar pelo valor, tá, do gasto por metro quadrado. Agora, o orçamento detalhado é aquele mais minucioso, aquele que você vai ter detalhes ali descritos, né? Cada etapa, cada material que vai ser usado em cada etapa,
A questão da mão de obra também, que vai ser necessária para aquela etapa, quantos dias, né? Aí você multiplica a diária, né, pelo número de dias, né, do pedreiro, também do servente. Então, é algo mais minucioso. Por exemplo, você vai falar lá da fundação. A fundação, vai precisar de tantos metros cúbicos de pedra, né? Vou precisar de fazer o concreto, então vou precisar também de sei lá quantos sacos de cimento para fazer o concreto, se for jogar ali depois em cima da pedra, usando pedra de mão, no caso, para fazer a fundação, né? Então, vai ser a fundação de que tipo? Vai ser sapata ou vai ser a sapata corrida, né? Sapata isolada ou sapata corrida? No caso, quando a gente usa pedra, é sapata corrida. Então, tem que observar isso tudo aí dentro do sumário detalhado. Tá bom? Agora vamos organizar a praça de trabalho, né? Vamos fazer aí um preparo prévio do terreno, demarcar lá os locais onde é que vão ficar, né, cada, é, cada material, por exemplo, né? Temos que cercar a área, né, chamada praça de trabalho ou canteiro de obras, deve ser cercada para evitar a entrada de animais e também de pessoas, né? Principalmente se for perto da cidade, né? Perto da cidade aí você cerca até, às vezes até com muro, né? Às vezes, dependendo da construção, você tem que protegê-la melhor ainda, né? Mas na área rural, geralmente, só uma cerca mesmo comum, mas são os animais mesmo que a gente tem a preocupação, né? Sobre o subsolo, eu até falei para vocês, raramente a gente vai ter construção que coloque muito peso na uma grande carga ao solo. Então, em relação a essa questão aí, só como curiosidade, né, a gente faz sondagem quando você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada. Existem equipamentos que fazem essa sondagem, por exemplo, a sondagem SPT, que é o Standard Penetration Test, a abreviação, né? Que você tem, então, essa haste que está aqui, com o peso, ó. Você tem esse peso aqui de 65 quilos que bate, fica dando golpes aqui nessa haste. Qual que é a ideia? À medida que vai dando golpe, ele, obviamente, que a haste vai afundando, né? Tem uma ponta ali, um barrilhete, que vai verificar, então, a resistência à penetração desse solo. A ideia é bem simples. Quanto mais golpes você precisar dar para penetrar uma camada de solo, significa que o solo é mais resistente. Agora, se você precisa de poucos golpes para penetrar aquela camada, aquela mesma camada, significa que aquele trecho que você tem ali lá no interior do solo é mais frágil, então não vai resistir à carga. E existem tabelas, existem valores aí mínimos para você apoiar a fundação profunda, né? Quando você tem aí um prédio, ou um silo para armazenamento de grãos. Então, só para construções muito grandes. Na maioria das construções rurais, 95%, 98%, você não vai precisar disso aí. Agora, a terraplanagem é uma operação que sempre vai ser necessária, né? Que é o acerto, né? Nivelamento do terreno. Você pega lá os dados do levantamento planimétrico, que a gente falou, né? Da topografia, e você vai verificar, então, onde vai precisar fazer aterro e onde vai precisar fazer corte, lá naquela área onde você vai construir. Obviamente que se você for fazer uma cota X e o terreno estiver passando dessa cota, né, tem material passando nessa cota, você vai ter que fazer corte naquela área que está passando para chegar nessa cota necessária do projeto. Então, o corte, né, desculpa, você vai precisar, então, adotar o volume de solo correspondente à área da seção, multiplicada pela altura média, acrescentando o percentual de empolamento. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, né? Aqui está mostrando o seguinte, ó, eu preciso fazer a minha construção nesse nível aqui, ó, né? Nesse nível. Tem essa região, então, que está
acima do nível, eu tenho que cortar. Mas como que eu vou saber quanto de material vai ser necessário para o corte? Então, o pessoal da equipe, né, que trabalha com terraplanagem, vai fazer um cálculo que é bem simples, que é esse cálculo aqui, ó. O volume de corte é a área, né, da base vezes a altura média vezes 1,4. Esse 1,4 pode ser 1,3 também, tá? Que é um fator de empolamento. Usa 1,4, que é um valor assim mais limite para dar sobra, né? Nesse cálculo aí, para não ficar 1,3. Às vezes tem região que tem muita matéria orgânica, por exemplo. Temos aqui a tabela anterior, que vocês estão vendo. Olha aqui, ó. Essa porcentagem de empolamento. O solo desconhecido a gente usa de 30% a 40%, por isso que está lá 1,4. Eu falei que pode ser 1,3. Né? Se for muito material orgânico, se for bem escuro, você põe 1,4. Né? Se for um material mais próximo da superfície. Agora, se é um solo que tem cor muito escura e ele é mais avermelhado ou amarelado, e também vai ser um corte de uma profundidade maior, né? Mais que 1 metro, você usa 1,3, que também vai atender bem. Agora, você quer saber com precisão, aqui tem valores, por exemplo, argila natural, 22%. Então, você usaria 1,22. Né? Agora, se for argila com cascalho seco, presença de cascalho, olha só que faz. Você tem um valor maior do empolamento, né? São 41%. Um solo superficial é em torno de 43%, por isso que eu falei para vocês. Né? Por quê? Porque tem muita matéria orgânica. A maioria tem muita matéria orgânica. Então, usa 1,4 que está próximo desse valor. Então, vai depender do tipo de solo. Né, gente? Ó, só para ter uma ideia, a questão areia são valores pequenos. Né? O mais arenoso tem valor pequeno de empolamento. Agora, o que é esse empolamento, né, que eu não falei até agora? Empolamento, gente, é quando você corta o solo, você tira, vamos supor, você está cavando lá o buraco. Você tirou a terra do buraco. Se você observar a terra que você tirou, o volume ali que você tirou, que ficou ali em cima, é muito maior do que o volume que você cavou ali embaixo do buraco. Por quê, gente? Por que isso acontece? Né? Por que o volume, né, do buraco, vamos supor, esse volume do buraco aqui, ó, aí você tirou a terra desse buraco aqui e fez esse monte aqui, ó, que vocês estão vendo aí, um volume bem maior que o buraco. E ali ele está compactado, gente. Gravidade, né? E também o, o pisoteio, né? A locomoção geral ali de animais ou de pessoas naturais, né? Já vai compactando. Então, por isso que acontece essa questão aí do empolamento. Então, você usa essa fórmula aqui. Essa área da base aqui seria o quê? É a área da projeção de corte. Então, por exemplo, se você vai lá na planta baixa, vou fazer na parte preta que fica melhor. Se a sua área a ser cortada é essa aqui, você vai fazer o quê? Vai pegar a medida desse lado, né? Multiplicar pela medida desse lado, se for coordenados, né? Se for tudo certinho, né? Retinho, você multiplica e você então tem a área a ser cortada, a área, né, da vista superior. Né? E a altura média, gente? Seria o que essa altura média? Como está na fórmula aqui, ó, são as diversas alturas. Né? Aqui tem só duas, né? A altura maior e a altura menor, mas eu gosto de colocar mais alturas ainda. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu faria uma altura aqui, mediria a altura aqui, mediria aqui, mediria aqui, mediria a última que está ali, e a inicial. Você faz aí mais plano de medida de altura, de corte, para ter uma precisão maior, tá bom? Então, quando a gente faz cortes, é assim que você faz o cálculo. Agora, aterro é um pouquinho diferente. Né? O aterro é um pouquinho diferente. A gente usa, primeiro, um valor de 1,3 aqui para o empolamento. A primeira diferença é essa. Sempre vai usar mais ou menos 1,3. Por quê? Porque o aterro, a gente não faz aterro com areia, né, gente? Não se deve fazer aterro com areia, né? Faz geralmente com argila.
E uma argila de boa qualidade, ela tem valor de polamento em torno de 1,3, tá? 30%. Tá? Então, a primeira diferença seria essa aí. E a outra diferença é que agora a nosso objetivo é preencher, né, compactar essa região aqui que está abaixo da nosso nível de construção. Então, você vai fazer a mesma coisa, pegar seções para definir várias alturas, definir a altura média, verificar a área da base, está ser aterrada agora, né? E multiplicar por 1,3. Aí você vai ter o volume de aterro. Tá bom? Então, tem volume de corte, volume de aterro. Os cálculos são bem similares, bem parecidos, só muda aí o fator de polamento, que é 1,3. Para fechar essa aula, falar aí da instalação do canteiro de obras, né? Você tem que ter ali áreas específicas, como nós já falamos, já, para colocar areia, tijolos, né? Tem que ter um barracão, que nós chamamos, né? Ou uma... como é que o pessoal fala? Tem barracão ou casinha, né? Que o pessoal fala. Casinha para poder guardar, por exemplo, cimento, né? Materiais de maior valor também, fica tudo aí guardadinho. Né? Tem até um exemplo de construção do barracão. Pessoal, tem que ter ligação de água, tá? Tem que ter água e tem que ter ligação de energia elétrica também, tá? Fundamental. E já feito tudo isso, a última etapa do trabalho preliminar é a locação da obra. O que é a locação de obra, gente? É você definir no local, né, marcar no local, no terreno, as projeções que você tem no papel ali no seu projeto, as projeções das paredes, né? Então, é você materializar o seu projeto. Nós temos dois processos de locação de obra, né? Alocar, né? Colocar ali, né? Transferir do papel para a realidade. Você tem o método do cavalete, né? E tem o método da tábua corrida. Vamos falar primeiro aí do método do cavalete, né? Ele deve ser usado só para terrenos mais planos, né? Ou tem muito pouca inclinação. Deve-se ter uma trena de boa qualidade. O que é o cavalete? O cavalete é isso aqui, ó. É uma travessa, né, de madeira, né, um pedaço de tábua, pode ser, né, com estacas aqui embaixo, para colocar aí no meio. Nesse prego, nós vamos amarrar linhas, tá? Vamos amarrar linha para você, então, definir então, a projeção das paredes, para materializar as paredes. Vai ficar assim, então, uma projeção de uma parede. Por exemplo, aqui eu vou ter um cavalete aqui e o outro cavalete aqui. Esticou a linha, depois é só, então, colocar ali, então, a fundação nesse alinhamento aí. Se a fundação, por exemplo, for sapata corrida, né? Então você já vai abrir a vala, a sapata corrida nesse alinhamento, marcado pelos cavaletes. E aqui, uma pequena construção aí já com os cavaletes já definindo aonde vão passar as paredes dessa pequena construção. E o método da tábua corrida também, que o pessoal chama de gabarito, né? Aí você vai ter, então, pontaletes, né? Que são cravados ali no solo, que tem uma distância de 1,5 m, mais ou menos. Não pode deixar muito distante, porque senão pode ficar um pouco solta a tábua, né? 1,5 m de distância. E, então, nesses pontaletes vão pregar tábuas com mais ou menos 1 metro de altura do nível do piso, e nessas tábuas vão fazer o quê? Vão colocar pregos, né? Você pode botar um prego só, igual no cavalete. Muita gente usa um prego só do eixo, né? Mas pode também colocar pregos, por exemplo, se você for usar fundação de sapata corrida, pode ser pregos aqui estão para a dimensão da vala, pregos para a dimensão do alicerce,
vai em cima, né, da vala ali, da fundação, o alicerce faz parte da fundação também, e aqui pregos para a parede, a dimensão da parede. Isso aí não é necessário, tá? Só que é muito, para que é muito, é, tem muito certinho, né? Então, quem tem uma, eu esqueci o termo aí, né? Quem gosta de muita perfeição usa isso aí. Então, basicamente é um só, né? O eixo, você põe a linha. Aqui, então, olha só. Aqui eu tenho então, os pontalhetes aqui, as tábuas, né, pregadas nos pontalhetes, percorrendo, elas ficam em volta por fora do local da construção, tá? Essa tábua percorre por fora a construção. E as linhas, então, vão definir a posição das paredes. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Aí, exemplo, a desenho aí para estar cavando aí fundação para fazer, né, usando tábua corrida, fazer a construção. E essa parte, então, inicial dos trabalhos preliminares. Depois vamos falar, então, dos trabalhos de execução na próxima aula, tá bom? Grande abraço aí para todos e até mais.